Uma ótima tarde a você que acompanha a programação da BMC News. Estamos no ar com uma cobertura intensa deste mercado financeiro no dia de hoje, que tá um marasmo danado. Vou falar para vocês que esta quarta-feira está com uma carinha aqui de véspera de feriado, pouco movimento, pouco volume negociado na Bolsa de Valores brasileira, mas, no entanto, todavia, não deixa de ser um dia importante, diversos indicadores importantíssimos sendo divulgados no dia de hoje, inclusive inflação no Brasil, inflação aos produtores nos Estados Unidos e a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária lá nos Estados Unidos. Ou seja, são indicadores importantíssimos que, apesar deste marasmo no mercado financeiro, tornam esta quarta-feira uma quarta-feira super importante de nós acompanharmos. O que acontece ao redor do mundo? Os principais índices acionários, depois de 2 dias bem fortes na segunda e terça-feira, recuam um pouco, sofrem alguns descontos, quando não em estabilidade. Então, para a Europa, já que nós já estamos com as operações encerradas por lá, nós tivemos este sentimento um pouco mais misto, estes descontos. Por exemplo, para a DAX na Alemanha, uma queda de 0,1%, não é lá uma queda preocupante, no entanto, sim, é um movimento de recuo. Na verdade, DAX fechou no positivo, 0,24% de alta. Quem fechou com 0,1% de queda foi FTSE no Reino Unido. Então, DAX na Alemanha pouco positiva, FTSE no Reino Unido um pouquinho negativa, CAC 40 na França 0,44% de queda e o índice Eurostoxx 0,09%. Ou seja, um dia misto, sem um sentimento claro, sem uma direção óbvia, mas com alguns descontos, alguns recuos daqueles ativos ou daqueles índices que avançaram nos últimos 2 dias. Ontem foi um fortíssimo dia para a Europa. Nós tivemos os índices subindo quase 2%, quando não mais do que isso. Então, hoje, um leve recuo para alguns, estabilidade para outros, sem grandes movimentos, mesmo com a divulgação do PPI, do Índice de Preços aos Produtores nos Estados Unidos, nesta manhã. Para os Estados Unidos, neste momento, nós temos basicamente estabilidade para os principais índices. Dow Jones nos Estados Unidos, 0,21% de queda. S&P 500, 0,13% também em patamar negativo. E o índice Nasdaq, 0,15%, mas com um sinalzinho positivo, ainda no verde. Se destoa um pouquinho dos outros dois, nós temos basicamente essa estabilidade, sem movimentos muito elásticos para bolsas nos Estados Unidos e para as bolsas na Europa. Principais indicadores de hoje: o Índice Nacional de Preços ao Consumidor foi apresentado nesta manhã e registrou um aumento, uma alta na inflação de 0,26% em setembro, quando comparado, claro, a uma alta de 0,23% em agosto e uma deflação de 0,29% em setembro de 2022. Esse valor ele ficou abaixo da mediana das expectativas do mercado, que era de 0,33%. Ou seja, se nós compararmos a inflação com o ano passado, foi um dado ruim. Afinal, tínhamos a isenção tributária sobre os combustíveis em setembro do ano passado. Mas comparando com as expectativas do mercado, o dado veio bem interessante, veio melhor do que a mediana das expectativas, que era de 0,33%. Segundo o IBGE, a inflação acumulada nos últimos 12 meses atingiu 5,19%, acima das estimativas, que variavam aí de 5% até 5,44%. Em setembro, a inflação no Brasil foi impulsionada principalmente pelo grupo de transportes, que teve a maior variação com 1,40%. As passagens aéreas também tiveram um aumento significativo de 13,47%, enquanto os combustíveis, incluso a gasolina, também contribuíram para o aumento da inflação. O grupo de habitação cresceu 0,47%, em destaque aí para o aumento de 0,99% para a energia elétrica residencial. Por um outro lado, o grupo da alimentação apresentou uma deflação de 0,71%, influenciando negativamente a taxa de inflação. Então, no acumulado, no agregado, nós tivemos um dado melhor do que as estimativas, o que teoricamente ajudaria o mercado. Mas nós vemos de 2 dias tão fortes para a Bolsa de Valores que ela fica um pouquinho cansada nesta quarta-feira e até um pouquinho sem volume. Véspera de feriado e, claro, tensões geopolíticas tomam conta do mercado financeiro. 0,29% de queda. Não é uma queda significativa. Dá para falar até um Ibovespa próximo da estabilidade, já que a gente está variando ou oscilando desde o comecinho da manhã. Neste momento, 116.402 pontos.
6 bilhões de reais apenas negociados na nossa Bolsa de Valores. Isso é um volume baixíssimo. Claro, tá na média dos últimos dias, pelo menos para este horário, próximo aqui das 13h30, 13h40 da tarde, mas ainda é um volume baixo para a nossa Bolsa de Valores. Falta volume para o mercado financeiro brasileiro. Dólar futuro, como é que está a moeda norte-americana, moeda dos Estados Unidos? Dólar futuro neste momento 0,15% de queda aos R$ 5,06. Para tentar identificar oportunidades neste cenário, como eu disse, é uma quarta-feira um pouco mais morna, mais recheada de notícias importantes, de importantes indicadores a serem ainda publicados, como é o caso, claro, da ata do Fed, do FONC lá nos Estados Unidos. Eu gostaria de convidar aqui a minha tela Caio Sasaki, analista do Portal do Trader. Muito obrigado pela participação. Caio, o intuito aqui é identificar oportunidades, olhar para o mercado, identificar ali alguma possibilidade de operação neste curto prazo. Como é que está o teu dia a dia, pelo menos nesta quarta-feira? Um mercado um pouquinho mais morno, né, Caio? Boa tarde, Gabriel. Pois é, mercado hoje devolvendo aí um pouco os movimentos que vimos ali ao longo dos últimos dias, né? Eu diria que nos últimos 3 dias o mercado surpreendeu na compra. Começou ali no meio do dia da sexta-feira da semana passada, surpreendeu com o movimento de compra, deu continuidade na segunda, na terça. Hoje recua. Não me parece ser um movimento de reversão para voltar a pesar com muito mais força. Me parece, de fato, mais um receio, porque estamos diante de uma véspera de feriado. E amanhã tem um dado importante que é o CPI. Então, é um movimento de queda, acho que não é motivo para se assustar, não vejo ele se estendendo muito além disso, mas vale monitorar. O que eu acho que é muito importante ficar de olho para quem está pensando em alguma oportunidade de curto prazo é observar o volume do mercado. A gente nota que normalmente tem um volume maior na parte da manhã, mas depois disso, o mercado ele dá uma acalmada e se o movimento for de fato firme, ele provavelmente acentua a queda, e aí, importante, com entrada de volume. Acho difícil. Pela amplitude do movimento não ser tão grande assim, a gente está falando ali de algo pouco mais de 1.000 pontos, para um mercado que tem oscilado em média 1.750 pontos, então ele oscilou pouco. Me parece mais um movimento de cautela do que, de fato, alguma aversão a risco, player apostando, de fato, na direção vendedora. Se alguém segue confiante no movimento de compra, pode ser, inclusive, um bom timing, né? Vai tomar um pouco de risco, porque a gente tem uma quinta-feira com um dado importante, mas pode ser um bom timing para a entrada. De modo geral, a gente está olhando aqui o mercado futuro, né? A gente tem um topo marcado aqui no final de setembro, foi onde testou hoje de manhã, região ali do 117.700, mais ou menos. Diria que o rompimento desta região poderia ali, de fato, contratar mais fôlego comprador. Está bem perto, o mercado não parece querer se afastar muito dessa região, então o que temos no momento é uma fotografia mais otimista. Maravilha, Caio. E tem o que fazer nesta quarta-feira? Porque aí o investidor que está nos assistindo está tentando identificar ali alguma coisa para fazer, caçar alguma oportunidade, alguma operação, que você bem mencionava, tá? Tem pouco volume, pelo menos em termos comparativos a outros tempos do Ibovespa. Ninguém quer dormir comprado, ainda mais numa véspera de feriado, com tensões geopolíticas aí rondando os noticiários. O que você consegue aí, pelo menos, traçar como oportunidade agora para alguém que está tentando montar uma operação de curto prazo? Eu acredito que, no momento, não tem muito o que fazer, porque a gente tem um movimento de queda, esse movimento ele pode se estender um pouco mais. Não seria uma coisa surpreendente se caísse mais, né? Eu acabei de fazer uma projeção aqui de zonas de retração. Se o mercado voltar até a região dos 115.500 ou mesmo 114.000, essa faixa, que é uma faixa bem larga, né, de 1.500 pontos, seria um movimento relativamente natural, não seria um motivo para entrar em pânico. Então, comprar nesse momento, você corre o risco de ver o mercado corrigindo um pouco mais forte, e ainda que mantenha a expectativa compradora. Então, o timing não é os melhores. E vender, nem pensar.
não tem um sinal de topo de fato. Eu acredito que as tensões em relação a Israel já foram devidamente precificadas. Teria que surgir algo muito novo para mudar o humor do mercado e fazer os índices voltarem a pesar com mais força. O que o mercado fez até agora foi um movimento comprador, mostrando que, de modo geral, né, do ponto de vista econômico, a gente não tem um impacto tão expressivo assim. Então, de modo geral, eu ficaria de fora. A gente fala que, às vezes, uma boa oportunidade é não operar, né? Então, acho que esse é o caso. Não tem nenhuma posição interessante para se tomar nesse momento. Perfeito. E aí, por exemplo, olhando para quem gosta de talvez explorar a moeda norte-americana, mini dólar, tem alguma coisa para fazer também no dólar, que foi até os 5,20 alguns dias, voltou tudo para os R$5 e hoje está também basicamente de lado, sem sair muito do lugar. O dólar já me parece mais interessante para eventualmente trabalhar numa compra, por exemplo. Por quê? Aqui, para mim, tem nítido dois momentos para a moeda, né? O primeiro momento em que tivemos o primeiro corte na Selic, a moeda disparou, e o segundo momento, né? Foi o segundo corte na Selic que a moeda disparou. E dessa vez voltou muito próximo do que estava antes, né? E a gente tem ainda mais 2 cortes pela frente. É praticamente inevitável. Cada corte da Selic tende a impactar na moeda com uma pressão compradora. Então, eu diria que estamos num bom ponto para atuar numa compra. E aí, aqui, o time frame é de 60 minutos, mas se a gente desce aqui para time frames menores, dá para se notar uma região de resistência em que a moeda começa a insistir, mais ou menos em torno desses 57,5, que é justamente onde trabalha agora, e pode ser de fato um ponto interessante para trabalhar uma compra ali com um stop ou nesta mínima, região ali dos 43, né, 50, 43, ou quem quiser um stop mais justo ainda, talvez aqui essa região, abaixo dessa zona de lateralização, região ali dos 58 mais ou menos, pode ser algo bem interessante. É um movimento em que você adota um stop relativamente curto para um movimento que pode ser ali umas 3 vezes maiores que o stop adotado. Então a gente está falando aqui de um trade que pode render ali uns 100 pontos de objetivo mais ou menos, na contramão adotando pouco mais de 30 pontos ou até menos que isso, algo em torno de 20 pontos. Pode ser uma operação bem interessante, com um risco-retorno muito interessante, tendência a favor, o cenário macro a favor. Então, eu prestaria muita atenção nesse ponto. A moeda ela tem condições para um upside aí bem interessante. Perfeito. Inclusive, o pessoal tá perguntando aqui questões de stops justos, discutindo estratégias de investimento, essas estratégias de operação no nosso chat. Fiquem à vontade, gente. Explorem aqui os chats da BMC News no YouTube, também no nosso portal de notícias. Caio vai estar com a gente aí por boa parte destes próximos programas do BMC Stock, trazendo essa expertise de acompanhamento diário de mercado financeiro, com o pessoal do Portal do Trader, o pessoal da Interinvest, que está apoiando essa produção de conteúdo sobre trading, sobre operação de mercado financeiro. Fiquem à vontade para mandarem as suas dúvidas, suas sugestões. Tem o pessoal que gosta do mini dólar, tem o pessoal que gosta do mini índice, tem o pessoal que vai para os papéis aqui também, Caio. Então, já convido todos que estão nos acompanhando para contribuírem com essa nossa conversa sobre o mercado neste comecinho de tarde. Já que a gente falou sobre índice, não está com muita cara de que vai dar alguma coisa. O dólar até um pouquinho mais interessante. Vem acompanhando algum papel, algum setor, alguma coisa aí nessas suas últimas horas, neste seu dia, nesta quarta-feira, Caio? Porque eu gostaria até de traçar este panorama. Tem algumas notícias interessantes, apesar do índice não estar saindo muito do lugar, tem papel andando. Como é que está a tua visão neste momento? O que você está monitorando? Como o dólar ele vem movimentando de uma maneira bem interessante, tem um setor que ele costuma acompanhar de perto a moeda, que é o setor de papel e celulose. Então, se a gente pega, por exemplo, uma SUSB, ela provavelmente não tem algum movimento muito relevante para hoje, mas ela
tem o potencial de estar desenhando algum gatilho, assim como o dólar, né? Então, para quem eventualmente gosta do setor ou quer pegar um movimento pensando em uma correlação, é um papel muito correlacionado com o câmbio, e se o dólar de fato engatar esse movimento de compra, não quero comprar dólar, talvez pensar numa compra ali de SUSB possa ser interessante. Graficamente, o papel ele não traz nesse momento, de fato, nenhum timing em termos de candle, né? Inclusive trabalha bem próximo de ponto de máximas. Porém, a gente nota aqui claramente que temos esse topo aqui na região dos 56,90, foi respeitado uma vez aqui lá no final de setembro, veio testar novamente ontem, então é um ponto que provavelmente, se rompido, ele vai acelerar o movimento comprador em prazos maiores, e tendo como pano de fundo uma moeda se valorizando, eu diria que isso teria mais força, mais probabilidade de acontecer. Então é um setor que eu acho interessante quando a moeda está em deslocamento, quando nitidamente a gente tem uma movimentação no câmbio. Perfeito. E aí essa movimentação não necessariamente é positiva, Caio? Como é que você faz esse monitoramento? Fala, eu vou olhar para a Suzano, vou olhar para a Klabin, para o setor de papel e celulose, quando o dólar estiver um pouquinho mais forte, ou qualquer movimentação ali mais brusca para a moeda dos Estados Unidos, já liga um alerta, você já começa a dar uma monitorada nesses papéis. É que no caso do dólar, como ele está bem próximo de um gatilho para desenvolver um movimento de compra, e a gente tem um contexto que favorece esse movimento de compra, o que eu acho interessante é buscar nos papéis potenciais gatilhos, que geralmente são rompimento de topos ou de fundos, ou rompimentos de lateralizações, acumulações. Então, aqui no caso da SUSB, a gente tem um topo 2 vezes testado e que, me parece, o mercado ele vem testando. Notamos que ele vem já numa tendência de alta, né, há algum tempo. Temos aqui um topo lá de novembro de 22, do ano passado, quase um ano já, que provavelmente o mercado está marcando também. Então, se ele trabalhar para romper essas regiões, grandes chances de acelerar aí um movimento comprador. Então, é questão de alinhar dois ativos que têm uma correlação muito forte. Então, no caso do dólar com a SUSB, né, ou Klabin, vamos ver. O KLBN aqui. Pode ser um outro papel que, de repente, esteja interessante também. Já tivemos teste aqui, região de topos recentemente, corrigiu um pouco mais que SUSB. Para quem gosta de linhas de tendência, trabalha próximo aqui de uma linha de tendência. Foi perto de uma zona de pullback, né? Rompeu os topos anteriores, é comum o mercado ele voltar até topos rompidos, que atuam ali como um bom suporte. Então, isso aqui é uma região de bom suporte. Ponto propício aqui para se trabalhar uma compra também, levando em consideração todo o contexto, a questão da correlação. Então, temos aí um setor interessante em termos de timing, principalmente se o câmbio contribuir para isso. Maravilha. E aí, por exemplo, tem bastante gente me perguntando nos últimos dias sobre um setor específico, até trazer estes ativos por aqui, que é o setor de aéreas. Aéreas sofreram num primeiro momento, porque o petróleo disparou, e agora o petróleo recua, elas estão avançando, em especial Gol e Azul também divulgaram suas prévias operacionais, as prévias vieram boas, então os papéis eles vêm andando um pouquinho aí nos últimos 2 dias, em especial terça e quarta-feira. Como é que está a visão para Gol e para Azul? Para Gol especificamente, porque tinha bastante gente alertando aí talvez para um bom movimento do papel. Você vê alguma coisa para ser feita? Ficaria um pouco mais distante desse tipo de papel? Como é que está a tua cabeça? Eu acredito que o papel está num momento muito bom, rompeu alguns topos bem interessantes, né? Na análise técnica a gente chamaria isso aqui de um fundo duplo, né? Ou poderia até ser um fundo triplo, mas enfim, tem o mesmo papel no fim das contas. Rompeu essa região, que é mais ou menos em torno aqui dos 6,70, trabalha acima com pressão compradora e nota-se que entrou volume, né? Aqui eu tenho uma média plotada no gráfico, nota-se que a média ela veio subindo o seu volume de negociação. Então, não foi um movimento errático. De fato, entrou player aqui empurrando os preços para cima. Talvez tenhamos um movimento de correção. Se isso acontecer, melhor ainda, porque aí a gente encontra ali na região dos 6,70 um bom ponto de compra. Se estender um pouco mais, talvez essa região aqui dos 6,40, mais ou menos, também seja outra região interessante, porque tivemos
diversos topos marcados por aqui também. Então o papel vive um bom momento. Talvez, assim, questão de timing não seja hoje, agora, a hora de comprar, porque tem a possibilidade dele corrigir. Se ele corrigir, ótimo, porque a gente tem os bons pontos de pullback. Se não, esperaria algum outro tipo de sinalização, porque deu uma boa corrida já, uma boa esticada, sinaliza que alguns candles, potenciais candles de topo, para um curto prazo. Então, quem comprar agora corre o risco de comprar mal e pegar uma correção, ainda que numa questão de tendência o papel esteja apontando para cima. A Azul, eu olhei hoje de manhã, Azul e Gol, por isso que tem até já os pontos traçados. Já está na ponta da língua, né? Já estava monitorando já. Mas a Azul, eu acho já um pouco mais difícil em termos de análise técnica, gráfico, olhar algum ponto, um gatilho. A gente nota que ela não tinha ali uma marcação de topos numa mesma região. O papel vinha com topos e fundos descendentes, pesando bem, e do nada não, mas assim, de repente engatou o movimento comprador, não deixando muito claro aqui pontos de entrada. Então, entre Azul e Gol, eu ficaria com a Gol, que me parece mais clara em termos de movimentação. Tá? Mas ambos os papéis, nota-se, né, veio rompendo topos anteriores, então vivem ali um bom momento, apesar da tendência de queda aí dos últimos meses. Tem papel que a gente dá aquele zoom out e dá até um sustinho, né, Caio? Você pega as máximas históricas das companhias, elas estão bem distantes. Realmente, para Azul e Gol, acho que isso se replica desde a pandemia de Covid-19, as empresas estão tendo dificuldades, até antes. O operacional todo de companhias aéreas é sempre muito complicado. Mas eu chamo a atenção para esses fatores aí que estão apoiando, ajudando essas empresas no momento. Nós temos talvez a entrada de alguns institucionais, nós temos aí, por exemplo, também a questão da inflação. Hoje foi divulgado dado de inflação, o IPCA aqui para o Brasil, e um dos principais fatores aí de aumento da inflação foram passagens aéreas. 13,47% de alta para o preço da passagem aérea. Então, essas empresas estão talvez conseguindo aumentar o preço dos seus produtos, aumentar um pouquinho as suas margens. Os resultados operacionais, as prévias operacionais dessas empresas foram divulgados entre ontem e hoje, então vieram até próximas ali das estimativas do mercado. Então, todos esses fatores aí fazem com que o investidor que está em casa fique me perguntando e eu, claro, faça a pergunta para o analista técnico para tentar identificar alguns destes pontos. Justamente, vamos monitorar a questão da Gol, Azul um pouquinho menos interessante aí na visão do Caio Sasaki. A gente continua essas conversas nos próximos dias. Vamos ver se realmente recua, se abre este espaço, abre uma janela de compra para este ativo em específico. Outra companhia que me chama bastante a atenção e está bem presente nos noticiários recentemente é a Allos. A Allos vendeu, se não me engano, 2 ativos na semana passada, mais 2 nesta semana. Já tem notícia nova sobre a empresa, questão ali de emissão de dívidas, e a companhia estava dando alguns sinais positivos. Inclusive, no ano de 2023 é o melhor desempenho do setor de shoppings. Para quem está olhando de fora, olha para essas notícias e tenta caçar oportunidades nos papéis. Allos, antiga Aliança Sonai, tem alguma coisa para fazer? O desenho no gráfico lhe dá aí boas expectativas? Vamos lá, eu tenho que achar aqui o... É Alsso, A-L-S-O. Alsso, aqui, achei o código. Vamos lá. Olha, o papel tem uma formação bem interessante, viu? Se a gente olhar no gráfico diário, ele teve um movimento comprador, né, bem forte lá em maio, junho, depois ele veio com uma lateralização. Isso aqui, na análise técnica, é o que a gente chama de bandeira. E parece que ele finalmente caminha ali para romper regiões de topo. Acho que tem um movimento interessante. Isso é um movimento de longo prazo. Se a gente olhar, né, já tem alguns meses que isso vem se construindo. Em questão de timing, diria que não é também um timing interessante agora. Hoje o papel abriu em alta, mas pelo jeito não desenvolveu e não vai desenvolver muito mais a partir disso. Pode ser que ele tenha aí um movimento de correção antes de voltar a puxar um pouco mais, o que é absolutamente comum, né? Mercados geralmente não se movem em linha reta, eles se movem em oscilações. Então, eu ficaria de olho numa eventual correção. Talvez
não faça uma correção a ponto de voltar nessas regiões aqui de topos, né, bem expressivos, mas se a gente pegar aqui, eu gosto muito de traçar zonas de retração, se eventualmente volta, pelo menos até essa região dos 23 e 20, pode ser um ponto mais interessante para trabalhar uma compra e carregar essa posição aí. Não necessariamente por um prazo muito longo, meses, não. Pode ser uma compra para surfar uma onda ali de algumas semanas. Tá? Então, é um papel que vem numa convicta tendência de alta, mas o timing de compra para ele não é muito interessante nesse momento. Perfeito. Caio, em questão de timing, tem algum ativo que você vem acompanhando com um pouco mais de atenção? Já que a gente mencionou alguns aí que estejam talvez desalinhados do tempo do mercado, talvez daquela montagem de uma operação. Mas tem alguma coisa que você vem monitorando e que está num time bom na sua percepção? Em termos de papel, não tem nenhum papel que eu considere. Eu acho que eu gosto muito de acompanhar os contratos futuros, né, os mini contratos, tanto o índice quanto o dólar. E eu acredito que o dólar esteja assim num timing interessante. Né? Infelizmente, a gente não vai ver dólar, a menos que aconteça alguma coisa muito nova, mas infelizmente eu não vejo motivos para o dólar cair, voltar aos patamares que a gente via ali há alguns meses atrás. E ele já voltou até demais, ao meu ver, até a próxima da região ali, antes de cortarem a Selic. Então, acredito que em questão de timing, o dólar está num momento bem interessante. Tá? Então, para quem se sente confortável em armar alguma operação no ativo futuro, diria que o dólar seria um candidato interessante para o momento. Maravilha, então destaques aí para os ativos futuros, em especial a moeda norte-americana. Caio, gostaria de agradecer imensamente a participação de hoje. As próximas participações vai estar sempre aqui conosco, compartilhando esse tipo de conhecimento. Valeu. Maravilha, valeu, obrigado. Tamo junto. Um abraço também a toda a equipe do Inter Invest, que apoia este tipo de conteúdo aqui na programação da BMC News, um conteúdo mais voltado a uma análise ali bem aproximada do mercado financeiro, tentando identificar oportunidades de investimento. Para você que gostou, volte nos próximos BMC Stocks, sempre aqui com esse tipo de análise técnica e, claro, sempre tentando identificar alguma janelinha, alguma oportunidade que aparece no mercado financeiro. Hoje temos um mercado um pouco mais calmo. Vamos a um rápido intervalo, na volta tem mais BMC Stock, notícias do mundo corporativo e mais mercado financeiro aqui na BMC News. Olá, eu sou o Felipe Nascimento e te espero junto com o Marco Saravalli aqui no BMC Market. Aqui tem debate com os convidados, análise dos principais assuntos do dia. Você vai saber o que impacta a economia e o mercado financeiro, com opinião, claro, de quem entende do assunto. Nosso encontro aqui no BMC Market é de segunda a sexta-feira, às 2h30 da tarde. BMC News. Informação que gera valor. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, a Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. Fechamento do mercado em tempo real e um panorama das altas e baixas da Bolsa de Valores. Eu sou o Maurílio Goldner e estou no Closing junto com o Gabriel Monteiro, trazendo as principais notícias que impactam o dia. Aqui você acompanha a opinião de especialistas e análise técnica dos principais ativos. Fechamento do mercado é na BMC News, de segunda a sexta, às 4 da tarde. BMC News. Informação que gera valor. Eu sempre busquei a excelência. Para mim, dar o máximo é o mínimo. Poder contar com quem me entende. Tá aí uma coisa essencial para o meu sucesso. Aqui a gente encara seus desafios como se fossem nossos. A excelência do BTG está em cada detalhe que faz sentido para você. Sua trajetória merece essa experiência. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. BMC News. Informação que gera valor.
BMC News, informação que gera valor. Estamos de volta ao BMC Stock, agora trazendo uma atualização sobre o mercado financeiro em tempo real. O que está acontecendo aqui com o nosso mercado, com o nosso Ibovespa, principal índice acionário da Bolsa no Brasil? 0,34% de queda. Uma queda leve, uma queda pouco expressiva. Nós ainda estamos nos 116.388 pontos, um patamar interessante em relação ao fechamento da semana passada. A semana passada, como um todo, foi bem turbulenta para a nossa Bolsa de Valores. Os títulos de dívida nos Estados Unidos, eles saltaram, a rentabilidade explodiu. E claro, quando se tem mais rentabilidade em título de dívida do maior país do planeta, pelo menos aquele que tem a maior economia, a economia mais forte, a liquidez de todo mundo é dragada para dentro dos Estados Unidos. Todo mundo quer comprar esses títulos de dívida. Falta liquidez aqui para o nosso mercado, falta liquidez para outros mercados emergentes. Então nós temos, claro, uma situação um pouquinho mais complicada. Hoje nós temos estes títulos negociando um pouquinho abaixo, na verdade bem abaixo do que nós tínhamos no finalzinho da semana passada. 4,61% de rentabilidade, bem distante daqueles 4,80, 85, 87 que tínhamos, por exemplo, na quarta, na quinta-feira passada. Por enquanto, nós temos um mercado que ainda não recupera este volume de negociação, apenas 7 bilhões de reais ainda negociados para a Bolsa de Valores no Brasil, em especial para o Ibovespa, mas claro, nós temos alguns destaques pontuais. Quem está do lado negativo? IRB, 6,50% é a ação que mais cai na carteira do Ibovespa. CVC com 4,50%, a própria Magazine Luiza também sofre descontos nesta quarta-feira, 5,03%. A Vamos volta ao patamar negativo. Teve um péssimo setembro, é um mês de estreia do ativo na carteira do Ibovespa, não conseguiu segurar o seu valor, perdeu bastante valor, foi bem descontada no mês passado e neste mês continuou o movimento de queda já com 8% de desconto apenas em outubro. Lembrando, a gente tem uma semana e meia de negociação no mês de outubro. Do lado positivo, o Gol e Azul são os principais destaques. 3,53% de alta para Gol, 1,65% de alta para Azul. Para além dos resultados operacionais que nós tivemos divulgados, nós temos queda na cotação do petróleo no mercado especulativo, no mercado internacional, bem mais fraco do que se imaginava o petróleo quando começaram os conflitos no Oriente Médio, e nós temos também a questão relacionada a juros, a própria inflação foi divulgada apresentando uma alta expressiva na cotação das passagens aéreas negociadas aqui para o Brasil, então Gol e Azul são destaques bem positivos no dia de hoje. Para além destas, nós temos a JBS com 1,54% de alta, a própria Raízen 1,68% de alta, companhia do setor sucroalcooleiro, distribuição de combustíveis, bastante interessante, vem sendo monitorada aqui pela equipe da BMC News nos últimos dias. E o setor de shoppings, Iguatemi, aparece por aqui, 1,44%. Ativos em destaque no volume de negociação. Quais os papéis mais negociados deste começo de tarde? Nós temos aqui, Petrobras, que cai, recua 1,11% e volta para os R$ 34,00, mas ainda é um patamar muito forte para a principal companhia do setor de petróleo aqui no Brasil. R$ 34,00 está bem próxima da máxima histórica que foi atingida no dia de ontem. Então ainda estamos com a Petrobras bem valorizada em comparação com o começo do ano de 2023. PetroRio também sofre descontos, 1,35%, recua por conta, claro, deste enfraquecimento e talvez de um mercado tomando algumas decisões após alguns dias de início do conflito entre Israel e Hamas. Do lado positivo, Vale 3, 0,19% de alta, continua o movimento de valorização de ontem. Temos também Itaú, Banco do Brasil e Bradesco, os bancões fazem a sua parte aqui nas negociações no dia de hoje. E nesta quarta-feira nós temos um dia especial. Este BMC News, esse BMC Stock, é um programa especial. Claro, por conta do feriado, nós teremos extraordinariamente o quadro RE em pauta no dia de hoje. A MZ traz um levantamento sobre as projeções divulgadas por companhias listadas no ano de 2023. Acompanhe. Olá, boa tarde a todos. Eu sou Cássio Rufino, CFO e CEO da MZ. E como vocês sabem, o RI em Pauta é nosso encontro para falarmos dos principais assuntos que permeiam os bastidores da área de relações com investidores. O famoso RI, com estudos exclusivos
do mercado de capitais. Hoje vamos falar de projeções, que também é muito conhecido como guidance, um termo em inglês bastante utilizado no mercado. Bom, as projeções ou guidance se referem a um conjunto de estimativas de desempenho futuro de uma determinada companhia, que ela mesma disponibiliza ao mercado. A prática consiste em situar os investidores em geral sobre as perspectivas que a companhia fez dos seus próprios resultados. Dessa forma, o guidance é visto como uma estratégia de comunicação financeira e uma poderosa geração de valor para a companhia. E o porquê disso? Porque alinha as expectativas dos stakeholders, fornecendo informações importantes para a correta tomada de decisão de todo o público e na percepção e no comportamento das ações. No entanto, é válido ressaltar que o guidance é baseado em previsões e estimativas. O desempenho real da empresa pode variar devido a diversos fatores, incluindo mudanças nas condições de mercado, economia e outros imprevistos. Por isso, a divulgação de projeções é regulamentada pela Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. As empresas precisam preencher o formulário de referência e soltar um fato relevante sempre que vão falar sobre o tema. E como, aqui na MZ, acompanhamos o mercado de perto, sempre disponibilizamos um panorama geral dessas informações divulgadas pelas companhias, tanto para auxiliar as próprias companhias com as áreas de RI e também todo o mercado em geral, os stakeholders, para entenderem o que as companhias têm feito dessa questão. Vamos acompanhar os principais insights do estudo? Reforço que o estudo completo também está disponível no nosso QR Code. Foram analisados os formulários de referências de mais de 350 companhias que possuem o registro na CVM. Através disso, constatamos que 78 empresas apresentaram projeções em seus documentos. Este número, os setores mais representados foram o de varejo, com 13% das companhias, e o de saúde, com 10%. No total, 66% dessas empresas pertencem ao segmento do novo mercado da B3. E quais foram as projeções contidas nesses documentos? Pois bem, foram identificados 95 métricas diferentes pelas companhias, sendo CAPEX, EBITDA, receita as mais recorrentes. Também foram identificados 93 fatos relevantes sobre projeções no acumulado de 2023. 71% deste número corresponde a novas projeções e 16% foram alterações nas projeções divulgadas anteriormente. Afinal, nem sempre o que se espera é o que acontece. Precisamos sempre atualizar essas métricas divulgadas. O estudo ainda conta com diversos temas importantes. Então, para quem quiser acompanhar na íntegra, basta acessar o nosso website. É a MZ empoderando os profissionais da comunicação financeira a gerarem mais valor para seus stakeholders. Maravilha, então nós temos essa atualização sobre as projeções, expectativas, estimativas divulgadas pelas companhias, todas compiladas, claro, neste estudo exclusivo da MZ. Convido a todos a, inclusive, visitarem o website da MZ para acessarem este e outros estudos exclusivos promovidos pela companhia. Diversos já apareceram por aqui, toda terça e quinta tem RI em pauta. Hoje é quarta-feira, por conta do feriado nós antecipamos este quadro, afinal não vamos deixar a nossa audiência sem estes dados importantíssimos. Eu gostaria de continuar essa nossa conversa, essa nossa atualização sobre cenários com o nosso próximo convidado. Gostaria de trazer aqui à nossa tela o senhor Tiago Ribeiro, consultor de investimentos e investidor profissional. Muito obrigado pela participação, Tiago. Obrigado a vocês pelo convite. Prazer estar aqui falando com vocês. Maravilha, Tiago. Para quem está acompanhando a programação da BMC News desde amanhã, nós trouxemos diversas
prévias operacionais do setor imobiliário. Muitas companhias divulgando entre hoje, ontem, até na segunda-feira, nós tivemos algumas prévias. Como é que vem sendo sendo recebidas essas atualizações, essas prévias operacionais? O setor imobiliário realmente está melhorando as suas operações como se esperava no começo de 2023? Você identifica oportunidades neste setor que sofreu um pouquinho nos últimos meses, nas últimas semanas, por conta de expectativas de juros, juro futuro aqui no Brasil, mas no agregado de 2023 são ótimos ativos, têm boa rentabilidade essas companhias. Eu vou falar com você que me surpreende assim, esses dados operacionais positivos do setor, né? A gente está num ambiente de taxa de juros aí próximo a 13%, né? E normalmente com essa taxa de juros a demanda no setor imobiliário arrefece bastante, porque com a taxa de juros mais alta, obviamente fica mais difícil da prestação caber no bolso, né, do consumidor. E mesmo assim as prévias operacionais, tanto do setor de baixa renda como no setor de alta renda, vem vindo bastante fortes, assim. Obviamente, cada empresa tem sua especificidade, seu momento de ciclo, etc., mas vem vindo forte, né? Daria destaque aqui para uma prévia divulgada ontem, que foi da Moura do B, né, que é uma empresa que eu acompanho bem de perto, uma prévia muito forte em termos de vendas, recorde de vendas no terceiro tri, mesmo com lançamentos menores. Então, eles vêm conseguindo aí entregar vendas bastante fortes, em um cenário difícil, né? Isso se dá pelo ambiente competitivo que a empresa está inserida, ao contrário da maioria das empresas da Bolsa, ela navega no mar tranquilo lá no Nordeste, uma praça que hoje em dia está com baixo estoque, baixa competição, enfim, então uma empresa que vem entregando um operacional bem redondo, mesmo nesse cenário difícil. E se, né, as preocupações com o juro americano ali cederem e a juros futuro aqui cair um pouquinho, eu acho que esse setor tende a continuar performando bem, né? Desde o início do ano vem performando bem, mas todas as empresas negociando a preços bastante baratos, assim, abaixo da média histórica. Maravilha, nós tivemos algumas discussões no comecinho da semana em questão de rentabilidade de FGTS, alguns julgamentos, o mercado deu uma estremecida, descontou um pouco essas companhias. No final das contas, estes assuntos específicos, eles sobrepõem a operacional dessas companhias, porque nós temos uma discussão aqui, uma discussão ali, uma mudança no programa Minha Casa Minha Vida, mas a melhora é perceptível na operação de praticamente todas essas empresas, né? Sim. O FGTS é importante, né, porque boa parte do funding do crédito imobiliário no Brasil vem aí do FGTS, da poupança. Porém, não está sob nosso controle, assim, né? E como o setor de construção civil é um setor que emprega muito mão de obra, então ele é relevante para o governo, né? E obviamente o governo aí, as entidades construtoras, enfim, todo o setor vai dialogar bastante com o Supremo para ver a melhor decisão possível, tá? Tem o setor de baixa renda específico é mais atingido, com mudanças de Minha Casa Minha Vida, é um setor mais regulado, né? Depende muito ali de quanto o governo vai subsidiar das prestações. Mas, assim, esse governo tem um viés pró esse setor e eu não estou preocupado com essa questão. Maravilha. E aí, por exemplo, a gente sempre fala sobre um pouco dessa dinâmica de setores mais pressionados pela taxa de juros. Os juros foram meio desregulados na semana passada, pelo menos as taxas futuras. Alguns desses segmentos foram bem descontados, o setor de construção civil, o próprio setor de varejo. Não é de hoje que o varejo sofre, mas especialmente nas últimas 2 semanas sofreu um pouquinho mais. E aí, especificamente, a gente começa, talvez, a enxergar um pouco de oportunidade onde há maior preocupação. Talvez setores que estejam mais expostos à taxa de juros por conta dos descontos recentes e talvez de uma melhor perspectiva possam ser oportunidades. Você também enxerga desta forma? Está identificando algum segmento ou setor dentro destes que nós já comentamos por aqui, setor de construção, setor de varejo, que possa ter um pouco mais de oportunidade? O que você vem monitorando em relação a juro e juro futuro aqui no Brasil? Essa é exatamente a minha visão, assim, né? Eu acho que o investidor, como o investidor de bolsa deve se comportar? A bolsa dá o preço dos ativos para ele e ele decide com base nesses preços de ativos, todo dia, né, tem um preço para esses ativos, ele decide comprar ou vender esse tipo de ativo. E hoje em dia, né, com o mercado precificando maior risco de juros, agora guerra lá em Israel, juro futuro americano, esses setores mais ligados à dinâmica interna e ao juro futuro sofrem bastante. E, por consequência, na minha visão, por não acreditar que esse é o juro estrutural do Brasil, a gente tem uma inflação cedendo, a gente tem um juro real gigante, com muita gordura. Então, eu acho que a grande oportunidade do mercado
está nas small caps, né? O índice small cap aí performou muito mal nas últimas semanas por causa dessa questão dos juros, em especial setor de construção civil e varejo doméstico. O varejo é o mundo, né? A gente tem que saber separar um pouquinho o joio do trigo, porque tem empresa boa, mas tem empresa negócios ruins. Então, estou falando aqui do varejo de linha branca, o e-commerce, que tradicionalmente destrói valor. Estou falando aqui de alguns varejos de moda, tem algumas empresas com valuation bem descontado, construção civil, empresas de propriedades comerciais. Eu acho que aí tá boa parte da oportunidade da Bolsa hoje, embora a Bolsa brasileira, quando você olha inteira, assim, tá barata. Tá? Commodities, não tem como dizer que tá cara, tão baratas. Setor de construção, varejo, como eu disse, barato. Siderurgia, barato. Bancos, baratos. Enfim, é difícil achar hoje um setor na Bolsa brasileira caro. Maravilha. Então, realmente da estratégia do investidor buscar pela alocação, aqueles setores que se sente mais confortável investindo em. Realmente, a gente já tem essa conversa há muito tempo na BMC News, de que talvez bons ativos estejam bem descontados já há bastante tempo. Inclusive, o movimento do Ibov, ele não sai do lugar praticamente há 3 anos. Desde a pandemia, a gente vai para um determinado patamar, volta para o outro, mas não sai do lugar. Então, a Bolsa vai para um lado, vai para o outro, no final das contas não vai para lugar nenhum e os ativos continuam baratos. Claro, é um exercício de paciência, o investimento é um exercício ali talvez de bastante cautela, de saber onde está colocando o pé, de cálculo de riscos, mas tem bastante oportunidade nessa Bolsa de Valores pelo que a gente está vendo no dia de hoje. Você mencionou, tem que separar joio do trigo no setor de varejo. Algum segmento específico, por exemplo, a gente tem talvez o varejo de moda, que seja um pouco mais resiliente, aquele varejo mais voltado à alta renda, talvez varejo de pets. O pets foi bem descontado e apanhou bastante nos últimos anos, então acho que eu nem consigo colocar nessa mesma balaia, mas o setor de varejo inteiro está descontado. Algum segmento específico ou tem que olhar companhia a companhia? Porque, por exemplo, varejo de moda é oportunidade, mas Marisa está tentando reorganizar toda a sua operação, rentabilizar balcão, a gente vê muito movimento de tentar se reestruturar, as empresas tentando reestruturar suas operações. Você identifica algum segmento que seja um pouquinho melhor? Primeiro dizer assim que eu comecei a me posicionar em varejo no último mês, tá? Basicamente. Eu não carregava posição em varejo fazia bastante tempo. E dentro de varejo tem um mundo. Tem consumo de bens duráveis, né? Que é, por exemplo, geladeira, linha branca, etc. Bens não duráveis. E você tem dentro de um mesmo setor, por exemplo, varejo de moda, que é um varejo, né, discricionário, é um consumo do consumidor, não é igual arroz e feijão, que o consumidor tendo renda ou não, ele vai comprar. Né? O varejo de moda precisa ter um excedente de renda para consumir. Dentro desse mesmo setor tem negócios diferentes, por exemplo, tem Renner, Riachuelo e C&A, né, que não trabalham muito com marca, mas trabalham tentando uma proposta de valor ali, pegar o cliente classe A-, B e C+, né, dando uma proposta de custo-benefício, e esse varejo foi bem afetado pela competição chinesa, Shein, etc., que o governo deve dar uma solução até o fim do ano, está fazendo aquele programa, o Remessa Conforme, para consolidar todas as informações de importações, etc., e depois tributar esse setor, porque não faz o menor sentido o varejo chinês pagar ali só o ICMS, não pagar um imposto de importação, pagar menos ICMS que o varejo brasileiro está gerando emprego aqui. Enfim, isso é um descalabro e isso vai ser corrigido. E você tem, por exemplo, um grupo Soma, tá, que tem marcas fortes, né, como Farm, Animale, você tem Cris Barros, NV, enfim, marcas fortes que têm capacidade de repasse de preço, que não sofrem com competição chinesa, porque estão num público classe A maioria das suas marcas, ou até a mais. Então, tem que saber diferenciar isso, mas assim, o setor, no geral, de varejo de moda está barato. Você citou Marisa, uma empresa que eu não acompanho, está muito complicado. Eu acho que tem muito mais coisa fácil para a gente tentar achar coisa difícil agora, sabe? Eu acho que agora é deixar a caixinha das coisas difíceis de lado, assim, nem olhar. Magazine Luiza, Via Varejo, Marisa, Gafisa, tudo isso que é muito difícil, deixa de lado e vamos jogar no fácil, porque tem muita oportunidade jogando fácil aqui, jogando simples. Tem tanta empresa barata, né? Para que buscar aquela que está reorganizando tudo, mudando o modelo de negócio, trocando produto, está fazendo o diabo ali para mudar toda a empresa, e sendo que as companhias na Bolsa de Valores brasileira historicamente são um pouco mais baratas, mas estão excepcionalmente baratas na visão de alguns analistas. Inclusive, Gafisa, você mencionava, eu falei que praticamente todo o setor está no positivo. Gafisa é uma das que está no negativo por conta de todo o imbróglio judicial que se envolveu nos últimos meses. Então,
Para quem escolheu jogar no fácil, talvez esteja aproveitando essas outras empresas do setor de construção. Para quem escolheu uma tese um pouquinho mais complicada, está sofrendo um pouquinho aí com a Gafisa neste ano de 2023. Tiago, muito obrigado pela participação. A mensagem final aqui a quem está nos assistindo. É sempre um prazer lhe receber na nossa programação, em especial nesta quarta-feira, véspera de feriado. Obrigado pelo convite aí, um prazer estar falando com vocês. E a mensagem que eu queria deixar para o investidor é: cara, a bolsa inteira está barata, não precisa concentrar risco, tem uma carteira diversificada, de bons negócios, feito por boas pessoas, a bons preços. Eu acho que esse é o caminho. A hora de acumular ativos é quando a bolsa está barata, quando as notícias estão ruins, porque quando as notícias estiverem boas, a bolsa não vai estar nesse nível de preço. Tá bom? Abraço a todos aí, sucesso para a BMC. Maravilha, Tiago, um abraço a ti. Uma última atualização do Ibovespa antes de nós entregarmos este programa ao melhor debate sobre o mercado financeiro e economia da TV brasileira. Eu estou falando do BMC Market, chega daqui a pouquinho. O senhor Marcos Saravalho e Felipe Nascimento já estão preparando aqui o programa. É daqui a pouquinho, mas não antes, claro, do meu último giro do Ibovespa. O que está acontecendo na Bolsa de Valores? 0,28% de queda, nada de novo acontecendo, pelo menos para o Ibovespa. 7 bilhões apenas de negociação no atual momento. É pouquíssimo valor, é pouquíssimo dinheiro. Eu estou com medo da atualização que eu vou fazer do mercado na sexta-feira, porque é emenda de feriado. Se o volume já está ruim no dia de hoje, eu não quero nem ver na sexta-feira. Quiçá teremos negociação aí para a Bolsa de Valores, mas a Bolsa funciona sim, então vocês podem ligar aí, sintonizar as TVs na programação da BMC News para acompanhar essa sexta-feira de cobertura especial aqui dessa emenda de feriado na BMC. Dólar futuro, como é que está a moeda norte-americana em relação ao real brasileiro? 0,04. Sem muita movimentação, agora é estabilidade, R$ 5,07. Principais destaques aqui do índice Small Caps na minha tela. Nós temos, olha só, 10,37% de queda para Intelbras. IRB também aparece por aqui, 7% de queda, junto com a Tenda, 6,27%. Do lado positivo, nós temos a própria BR Properties, com 13,18% de alta, a Pague Menos e também a Gol, 3,24% de alta para a Gol. Voltando ao índice Ibovespa, agora a carteira do Ibov na minha tela. Quais os principais destaques positivos do principal índice acionário? Nós temos o IRB 7,05%, Magazine Luiza com 5% de queda e CVC Brasil com 5,14%. Do lado positivo, os poucos ativos agora estão bem achatados aqui no nosso monitor de calor que ganham valor. Gol, 3,24% de alta, JBS também em alta de 1,54% e Iguatemi, 1,53%. Eu comentava Allos no primeiro bloco, também aparece aqui entre as maiores altas do dia. Allos agora com 1,28% de alta. Então o setor de shoppings, um setor bem interessante, eu já venho comentando há alguns dias, apesar do varejo estar sofrendo descontos, o setor de shoppings em 2023 ganha bastante valor, com 30%, 40% de rentabilidade para alguns destes papéis desde o comecinho do ano. Este é um panorama geral do Ibovespa. Eu gostaria de aproveitar esses minutos finais para convidar você que assiste a nossa programação a também visitar as nossas redes sociais pelo @bmc.news ou também o nosso portal de notícias pelo www.bmcnews.com.br. Aqui que você tem informação que gera valor todos os dias, a todo momento, por todos os canais de distribuição de conteúdo. A nossa missão é realmente gerar informação de qualidade para você investidor ou para você que está querendo investir e saber um pouco mais sobre economia, finanças, comportamento aqui de investidores brasileiros. Um abraço a vocês, eu volto no fechamento do mercado às 4 horas da tarde com um compilado de tudo que aconteceu nesta quarta-feira. Um pouquinho mais morna, mas sim com muitos fatores importantes. Um abraço a todos, fiquem agora com o BMC Market. Tchau, tchau. BMC News. Informação que gera valor. Todas as quintas-feiras você tem um encontro marcado com Money Report, um programa com 3 convidados especiais que vão discutir temas relacionados ao mundo dos negócios, economia e política. Enfim, grandes assuntos que importam para você e sua empresa. A minha vida foi e é marcada por grandes histórias, sonhos, objetivos, conquistas.